Não vou demorar muito não, vamos começar, porque da outra vez não deu tempo, por isso que eu estou fazendo a live. É a primeira live ainda, né? Eu estou contando ainda como primeira live, só que na realidade é parte 2. Porque da primeira live que eu fiz semana passada, eu separei um conteúdo aqui pra gente conversar e o horário foi embora, voou. E aí não deu tempo de falar tudo que eu queria. Então eu acabei dividindo aí eu considero ainda como a primeira live, porque o assunto é do que eu separei para fazer na live da semana passada, tá? Então, primeira live aí da Avante Treinamentos no Instagram, dividindo aí em parte 2, tá? Boa tarde para você que está chegando agora. Semana passada, se você assistiu a gravação da nossa live que eu postei no YouTube, vocês perceberam que no comecinho eu tive uma divergência aqui com o monitor. Porque eu queria usar o monitor, né, para mostrar algumas coisas, mas a câmera do celular que a gente usa para fazer a live, ela mostra invertida. Então eu não estou conseguindo ver quem está entrando, eu não consigo interagir talvez de imediato, tá? Mas quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ir colocando aí, não tem problema nenhum, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pessoal, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda ou só me conhece de rede social e etc. Meu nome é Jefferson Chiesi, sou coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos, técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e socorrista. Eu só queria saber de quem está na live aí, se o som está chegando bem, está tranquilo? Fala, Munir, tudo bem? Tranquilo, cara. Só dá um ok aí no som, pessoal. Quem tá na live aí, por favor, só pra gente poder dar continuidade, só pra saber se tá tudo certinho. A imagem eu consigo ver no monitor aqui, eu vejo que tá legal, então bacana. Então vamos lá. Eu quero começar a live de hoje. Na realidade não foi nada proposital, tá? Foi tudo assim por acaso e graças a Deus tá dando tudo certo. Eu quero dar os parabéns para os nossos amigos logísticos. Hoje, dia 6 de junho, comemora-se aí o Dia da Logística, né? E por que eu não sou logístico, mas por que a logística é tão importante para mim? Porque a área que a gente mais atua é dentro das logísticas, né? Movimentação de carga. A gente faz, entre outros diversos treinamentos aí, mas o que a gente mais faz e o que a gente faz melhor é a parte de movimentações de carga, com diversos tipos de equipamentos. Então eu tenho um carinho muito grande pela logística. Nunca estudei logística, mas a gente, por prática, né, por ter trabalhado em área logística, por prestar serviço direto em área logística, e a gente tem um conhecimento até bacana na área logística. Não é a minha área de atuação. Muita gente pensa que fazer um curso de empilhadeira eu já estou trabalhando com logística, né? Você faz uma das atividades que a logística faz. Na realidade, logística é uma coisa muito mais complexa. E a gente usa a logística onde menos imagina, tá? Se você ficou curioso sobre logística, quer conhecer um pouquinho mais, uma galera que ganhou muito meu respeito é a galera desse grupo aqui, ó, Log SCM, tá? Inclusive o fundador do grupo, ele fez uma postagem hoje que eu achei interessante e eu resolvi compartilhar com vocês. Sobre o Dia da Logística. Então a data escolhida hoje, né, como Dia da Logística, foi por conta do dia D, na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, na Normandia, houve o desembarque de mais de 100 mil soldados, com o apoio de 5 mil aviões e 6 mil navios. Imagina a logística que precisou para isso. Esse foi um dos maiores eventos logísticos da história e modificou a visão das empresas na utilização de recursos, planejamento, transporte, distribuição, etc. Então, através dessa homenagem aqui, a gente está dando os parabéns a todos os logísticos. E se você quer conhecer melhor esse grupo sobre logística, é @logscm_logística. E o fundador desse grupo é um cara que eu conversei essa semana, um cara gente boníssima, que está ganhando aí o respeito de muita gente, é o Wesley Naito. Procurem ele também nas redes sociais, conversem com ele. Se você tem interesse em aprender mais sobre logística, esse aqui é o cara, tá bom? Então essa foi aí a nossa homenagem
no mundo da logística, porque é um local que eu estou praticamente 100% do meu tempo prestando aí o meu serviço. Já fazendo um jabazinho, né? Como eu não vejo a hora dessa quarentena acabar para voltar às atividades 100% normais, eu tô com saudade de fazer palestras e eu tenho palestras específicas para logísticas, né? Muitos clientes da Avante Treinamento têm o setor logístico ou são intrinsecamente logísticos. E aí a gente desenvolveu esses dois tipos de palestras aí para esse tipo de público. É um público que tá em atuação constante. Opa, melhorou a luz aí. Bacana, é isso aí. E aí são duas palestras que a gente elaborou específica para o mundo logístico, tá, gente? É uma que fala sobre segurança em armazém, né? Dentro de um armazém, muitas pessoas não param para observar, porque não são até especialistas na área de segurança, mas precisam contar com o apoio da área de segurança do trabalho. E dentro do armazém a gente tem diversos tipos de perigos e riscos, que envolve aí as atividades diárias de um setor logístico. E é importante a gente comentar e alertar essas pessoas para que elas passem a observar quais são esses riscos e como se prevenir deles, né? E uma outra palestra, que essa é a mais requisitada. Você vê o que eu vejo? O que mais acontece em área logística, por conta da demanda de movimentação de carga, é acidente com máquinas transportadoras, tanto de colisões quanto de atropelamentos. O risco do atropelamento não é só culpa do operador. O pedestre, que não tem obrigação de ter noção nenhuma sobre a parte de movimentação de carga com máquinas, ele acaba provocando boa parte desses acontecimentos. Então essa palestra aqui é como se fosse uma reciclagem, vamos dizer assim, para quem já é operador, porque mostra muita coisa que ele viu lá no curso de formação. Tem muito operador que, já cheguei em empresa que o operador ele fez a formação em 1986 e de lá para cá nunca fez uma reciclagem. Acontece, não é o que condiz com a legislação, mas pode acontecer. E também serve como um puxão de orelha para pedestres, porque às vezes o pedestre ele é tão displicente, ele é tão desavisado, desatento, que ele acaba provocando situações, se colocando em risco e fazendo com que o operador faça coisas inadequadas para que não aconteça coisas piores. Então essas duas palestras aqui são específicas para setores logísticos e isso faz parte aí da atividade, né, de um dos serviços que a gente presta no mundo da logística. Mas vamos lá, pessoal. Na semana passada, na nossa primeira live, eu separei alguns temas e a gente chegou a comentar deles, né? Qual que é o tema dessa palestra? As dificuldades que os operadores de empilhadeira enfrentam diariamente. E aí eu comentei que uma das dificuldades já começa na contratação, né? Algumas das dificuldades já começam na contratação. Valdair Chaves, seja bem-vindo, Valdair, tudo bem? Então, alguns empecilhos, né, vão sendo colocados devido à demanda. A procura hoje, é fato, está muito maior do que a oferta. Agora com essa crise, né, que o país está passando, vai aumentar um pouquinho mais a procura, mas acredito que em breve, retomando aí a economia do país, vai começar a nivelar de novo aí com relação à oferta, tá? Outra dificuldade que o operador de empilhadeira enfrenta diariamente é no seu primeiro dia de serviço. Então a gente comentou que ele não conhece nada, não conhece ninguém, não sabe quem é quem, não sabe que máquina ele pode, que máquina não pode. Ele está perdido. Ele é mais ou menos como esse meme que o pessoal posta na internet aqui, ó. Fica meio perdidão. É assim como o operador de empilhadeira se sente no seu primeiro dia de serviço. Mais ou menos dessa forma, tá? Resumidamente aí. Aí vem outra dificuldade, espaço físico. Aí vai depender da expertise do operador. E vai depender de uma série de outros fatores também. Então a gente pode ter ruas apertadas. Nunca a gente vai encontrar o mundo ideal. Sempre tem alguma falha. Então cabe ao operador ele se adaptar a essa condição que ele encontra na empresa, tá? Existem algumas empresas que têm uma condição muito boa? Tem, mas nenhuma é 100%, tá? Isso é fato. E aí pode acontecer dele pegar situações como essa aqui, ó. Um impedimento total de rua, um impedimento parcial, já pode pegar um corredor mais estreito, mas com algum outro impedimento, algum outro empecilho adicional. Então é uma outra dificuldade que
que o operador enfrenta aí dentro de algumas empresas espaço físico. Já tive oportunidade de atuar dentro de empresas que o espaço era o menor dos problemas? Sim, já tive. Só que em compensação já tive oportunidades também que o operador ele tinha que passar praticamente no buraco de uma agulha. E aí vai valer muito a destreza do camarada. E ele tem que contar com um monte de outros fatores aí. Tudo bem? Outra coisa que faz aí com que se torne difícil o dia a dia de um operador são as condições do piso. A gente tem algumas classificações de máquinas e algumas máquinas com pneus específicos e para isso eu preciso ter uma condição adequada para cada tipo de máquina com cada tipo de pneu. E aí a gente se depara com pisos assim dentro de algumas empresas e isso pode colocar em risco a operação. Tanto na questão de dirigibilidade do equipamento, tanto na questão de estabilidade, porque dependendo da máquina, passar num buraco desse aqui, ela perde o equilíbrio, ela tomba, ela derruba uma carga. Você pega, por exemplo, uma empilhadeira elétrica retrátil, que é aquela que a gente vê o operador andando de lado, e é a mais comum nos mercados atacadistas. Aquela empilhadeira ela chega a levantar uma carga até 12 metros de altura. E a instabilidade a 12 metros de altura é quase zero. Se ele, na hora de fazer uma pequena manobra, passar em cima de um buraco desse aqui, já imagino o que pode acontecer, tá? Então é uma outra situação que os operadores enfrentam no seu dia a dia. Não vou generalizar, mas há essas condições em empresas por aí afora, tá? Outra situação que interfere aí, que dificulta a operação dos operadores de empilhadeira no dia a dia, são as condições de pallets ou gaiolas. Aí essa semana eu ouvi um relato assim, mas a questão de danificar pallets ou gaiolas é por conta do próprio operador. O operador ele pode ser o causador do dano, mas o que levou esse operador a causar esse dano? É isso que precisa ser analisado. Eu já dei treinamento em empresas que o operador tinha 30 minutos para carregar ou descarregar uma carreta com 30 pallets, ou seja, um pallet por minuto. Aí você imagina a dificuldade. Quem não é operador de empilhadeira, nunca tocou numa empilhadeira, talvez não esteja entendendo o que a gente está falando. Mas para quem é operador ou trabalha na área logística, envolvido com essa parte de movimentação de carga, já tem uma noção. Uma carga por um minuto é pouquíssimo tempo, uma carga por minuto, tá? E aí vai depender também da condição da máquina, vai depender do layout, vai depender da condição do operador, depende de uma série de fatores. Então, o operador, às vezes, por condições da empresa, ele é levado a fazer situações. Veja bem, eu não estou defendendo aqui a classe dos operadores, tá? Só que eu estou expondo para algumas pessoas, algumas situações que os operadores passam no dia a dia, que pode justificar algumas coisas que vocês presenciam ou já presenciaram, tudo bem? Gerson Santos, bem-vindo aí, cara, tranquilo? Então vamos lá, então as condições dos pallets, eu estou passando rapidinho porque esses assuntos aqui a gente já abordou na outra live, tá? Então eu só estou dando uma recobrada aí, uma relembrada. Outro fator que interfere também são as condições das longarinas. Eu até comentei que teve uma situação em que o operador de empilhadeira foi colocar a carga e a longarina inteira desabou, porque outros operadores de outras máquinas tinham danificado e na hora em que ele colocou o peso, a longarina desabou. Então, algumas situações que o operador ele talvez não tenha tempo de ficar conferindo ou de ficar verificando e ele pode ser pego de surpresa, tá? Algumas situações, concordo, o operador é quem danifica e fica quieto. Então, como eu falei, eu não estou defendendo ninguém. Então, tem situações em que a responsabilidade é realmente do operador, tem situações que não. Mas é importante a gente conhecer e respeitar as dificuldades que o operador passa no dia a dia. Tudo bem? Inclusive é um exercício, não sei nem se eu posso falar que é um exercício, é uma dinâmica, vamos dizer assim, que eu costumo recomendar quando eu dou treinamento de CIPA. Algumas empresas já aplicaram essa dinâmica e deu muito certo. Muitas pessoas não têm a mínima noção de como é difícil você operar uma empilhadeira e ter a visão que o operador tem.
Inclusive naquela palestra que eu falo lá, você vê o que eu vejo, eu demonstro um pouco dessa dinâmica através dos slides. Mas numa CIPAT, a gente consegue fazer essa dinâmica na prática com as pessoas. Você colocar uma pessoa em cima de uma empilhadeira e fazer ela se colocar no lugar do operador, com as dificuldades que ele encontra de visualização, de posicionamento e tudo mais, muda tudo. Então faz com que as pessoas respeitem. Já aconteceu em treinamento meu, pessoas quererem passar por baixo do garfo, para não dar uma volta numa rua inteira. Tudo bem que eles iam andar lá 100 metros a mais, né? Horário de almoço, tem empresa que o refeitório é longe, o horário é curto, a pessoa tem que comer rápido para ir resolver alguma outra coisa. Mas no momento de um treinamento, no momento de uma atividade real, jamais a gente pode permitir certas situações, porque aquilo pode gerar coisas mais graves e a dor de cabeça ser 1000 vezes pior. Tá? Então as pessoas não entendem isso. Quem não é operador não entende isso. Nessa ocasião a pessoa saiu me xingando ainda, falou que ia reclamar com o diretor, com não sei o que, mas aí eu não podia fazer nada. Eu prefiro que ela me xingue do que acontecer uma situação pior com essa pessoa. Infelizmente é assim. Só que eu não era funcionário da empresa, eu era só o instrutor que estava prestando serviço lá. Quem é funcionário dificilmente vai ter essa objeção, não vai querer bater de frente. Ou ele acaba permitindo, ou ele acaba não fazendo o serviço dele de forma correta ou no tempo certo. É isso que muitas vezes acontece. Tudo bem? Então, condições das longarinas é um fator que interfere. A gente estava falando, a gente terminou a live passada falando aqui das condições das máquinas. Então, o operador, ele chegou na empresa, ele não conhece direito as máquinas. Normalmente, vai sobrar as piores para ele. É isso que normalmente acontece. Principalmente por exemplo, você pega um centro de distribuição, onde tem lá mais de 20 empilhadeiras. Com certeza ele vai ser um novato que vai pegar as máquinas piores. Tá? Depois de um tempo ele vai pegando experiência, ele vai conhecendo, mas mesmo assim, no dia a dia dele, ele é o primeiro responsável por alertar sobre a manutenção da máquina. Tá? Ele tem que fazer o checklist no equipamento. Checklist é a primeira etapa de uma manutenção, que é a manutenção preditiva. Aliás, se você quer aprender um pouquinho mais sobre manutenção, lá no nosso canal no YouTube tem vídeos falando sobre checklist. Tudo bem? Não sobre manutenção em si, mas sobre o checklist. Eu gravei um vídeo recentemente e ele está lá disponível de graça para quem quiser assistir, baixar e usar da melhor forma possível. Tá? Então pesquisa lá, canal Avante Treinamentos no YouTube. E aí no dia a dia ele vai fazendo o checklist e esse checklist ele tem que ter a contrapartida. A partir do momento que eu aponto um defeito no checklist, pela regra, né, pela lei, pelo item 11.1.8 da NR11, a empresa tem que corrigir o erro que eu apresentei no checklist. E nem sempre é isso que acontece. E aí os operadores acabam falhando. Porque a empresa não liga, ele pensa que ele também não pode ligar, e ele acaba relaxando no checklist e acaba deixando de fazer da forma que deve ser feito, ou ele acaba só copiando e colando o que está certo ou o que ele acha que deve ser colocado, e aí acaba se perdendo as informações. Aonde esse checklist não tem só essa questão de fazer ou cuidar da manutenção do equipamento. O checklist também livra o operador de uma questão importantíssima que poucos lembram e alguns não sabem porque realmente não aprenderam, que é a responsabilidade civil e criminal. Todos nós temos responsabilidade civil e criminal sobre tudo o que nós fazemos, só que a partir do momento que eu faço uma atividade específica, como movimentação de carga dentro de uma empresa, utilizando máquinas transportadoras, essa responsabilidade ela fica mais explícita e eu tenho que ter formas de me respaldar com relação a isso. E o checklist é uma delas, ok? Passando para o próximo aí. Eu estou tentando acelerar porque ainda tem alguns assuntos para falar, tá? E a live do Instagram, ela é 1 hora é pouquinho, gente. 1 hora é pouquinho e eu falo pra caramba, né? Quem me conhece, quem já assistiu meu treinamento já sabe que eu falo mais que o homem da cobra, não é não? Troca de frota. Pessoal, já aconteceu comigo de eu ser chamado num cliente. Deixa eu só tomar um golinho de água. Porque o cliente trocou a frota. E o cliente, quando troca ou compra uma empilhadeira, nem sempre ele pede uma consultoria de alguém especializado.
Quem é o profissional da área da empilhadeira para ele ali na concepção dele? O operador que está ali na frente dele. Aí lembra, quem assistiu a live passada viu eu falando isso. Os operadores hoje, gente, eles não se preocupam em se manter atualizados. Eles só fazem a reciclagem porque eles são obrigados ou pela empresa ou pela legislação, que a legislação fala que tem que fazer a cada 2 anos. Só que as regras internas, as culturas, ou então as obrigações por certificação que as empresas adotam, faz com que essa renovação seja anual. Tá? E aí o operador ele vai procurar uma renovação, ele vai muito pelo preço. E ele pega a mais barata e geralmente a mais barata nem sempre tem uma boa qualidade. E ele acaba não aprendendo tudo que é interessante e é importante para ele no dia a dia. Então eu falo, sempre que eu treino um aluno eu falo, vocês são os profissionais dentro da empresa relacionada à máquina, relacionada à movimentação. É importante que vocês saibam esclarecer todas as dúvidas ou todas as necessidades que a empresa tem para vocês ganharem moral dentro da empresa. Isso é importante, só que nem todos os operadores pensam dessa forma ou se preocupam dessa forma, tá? E aí o que acontece? O operador ele poderia prestar essa consultoria se ele se mantesse atualizado, se ele se buscasse aí uma atualização de um conteúdo, mas infelizmente não é isso que acontece. E as empresas, elas também vão procurar a máquina pelo preço. Elas procuram o custo-benefício, mas elas não analisam a real utilização da máquina com o valor real que elas poderiam pagar. Hoje uma empilhadeira é uma ferramenta de trabalho, existem diversos tipos, com diversos recursos, diversos valores. A empresa ela precisa ter essa condição, esse pensamento de buscar essa ferramenta mais adequada. Por exemplo, eu vou soltar um parafuso, eu vejo se é parafuso de fenda ou Phillips. Eu preciso a chave adequada. Ah não, eu vou soltar um parafuso, eu pego qualquer chave que tem lá. Não vai dar certo. Às vezes eu até realizo o serviço, mas eu realizo de forma mais lenta. Eu tenho um desgaste maior, tanto de quem está fazendo, quanto do parafuso que eu estou soltando. E eu corro riscos de acidentes. Então quando eu faço uma análise da necessidade, em primeiro lugar, e busco a ferramenta mais adequada, eu posso até não economizar dinheiro na hora ali, mas a médio e longo prazo eu faço uma economia. E as empresas não pensam muito nisso, elas pensam em fazer uma economia a curto prazo. E isso pode ser perigoso para muita gente. Tá? Então a empresa, quando vai comprar uma empilhadeira, ela precisa fazer essa análise da utilização que eu vou dar para a minha empilhadeira. Teve uma vez um treinamento que eu fui fazer numa empresa, e eles compraram uma empilhadeira, não tenho nada contra, uma empilhadeira da China, tá? Compraram meio que por um site lá e a empilhadeira veio pelo navio, normal, uma empilhadeira com capacidade de 3 toneladas. Eles precisavam de uma empilhadeira de pequeno porte, ponto. Compraram uma empilhadeira de 3 toneladas de capacidade, beleza. Compraram uma empilhadeira a diesel com torre duplex, ao qual não passava no espaço para entrar no galpão. E quando entrava, né, eles conseguiram arrumar uma outra entrada, lá dentro do galpão ela não tinha a elevação necessária para fazer o armazenamento, a atividade que eles precisavam. Sendo que se eles tivessem feito uma consultoria, primeiro, eles não teriam comprado uma empilhadeira a diesel, porque ela acessa o interior do galpão. E empilhadeira a diesel, pela legislação, tanto de movimentação de carga quanto de legislação ambiental, ela não pode trabalhar dentro de ambientes fechados. Mesmo que seja com pé direito alto, etc., a diesel ela não é recomendada para esse tipo de atividade. Eles teriam comprado uma empilhadeira com a torre triplex, com um alcance um pouco maior. A torre triplex ela tem a característica de ser um pouco mais baixa, então ela entra em carroceria de caminhão-baú, ela entra em entradas de galpão mesmo que seja mais baixo. E ela, por ser triplex, ela tem um alcance de altura maior. Então eles teriam feito uma consultoria e teriam economizado nessa parte. O que aconteceu? Provavelmente, como eu fui lá só para dar um treinamento e fiz essa consultoria no meio do treinamento, como eles já tinham comprado a empilhadeira, eles aceitaram ela e ficaram com ela mesmo. Mas depois, não sei se a empilhadeira sendo inútil para essa empresa, eles tiveram que vender
com um preço menor do que compraram, provavelmente, e tiveram que comprar outra, ou seja, perderam tempo, gastaram mais dinheiro do que se tivesse feito uma consultoria e comprado uma empilhadeira adequada. Tudo bem? Outra situação que eu também já presenciei, uma empresa que trocou frota. Se vocês assistirem os vídeos no YouTube, ou se vocês já fizeram ou fazerem o treinamento comigo, vocês vão aprender sobre os tipos de transmissão que uma empilhadeira tem. Aconteceu de a gente ir numa empresa que tinha uma empilhadeira com câmbio hidramático e comprou empilhadeiras com câmbio hidrostático. Mudou totalmente o funcionamento, gente. Muda totalmente o funcionamento. Os operadores, eles não quiseram operar, porque eles acharam arriscado. Um operador tentou e quase se perdeu com a empilhadeira. Então mudou frota. É outra dificuldade. Acontece muito quando o operador, normalmente quando o operador faz um curso presencial, dificilmente a escola tem uma empilhadeira elétrica retrátil. Ele faz o curso numa empilhadeira a combustão frontal. Só que aí ele vai trabalhar num centro de distribuição. A maioria das empilhadeiras dentro de um centro de distribuição é elétrica retrátil, que é aquela que a gente vê dentro de mercado. E a operação muda um pouco. O operador tem uma condição, vai do discernimento de cada um. Tem gente que só de observar aprende. Tem gente que, testando ali um pouquinho, numa área mais livre, num momento mais tranquilo, aprende. Mas tem gente que não, tem gente que precisa ser realmente ensinado. E aí o operador, às vezes, ele não consegue desenrolar, não consegue trabalhar nesse equipamento, porque mudou o equipamento. Tá? Então, troca de frota, troca de tipo de máquina, isso daí também é um outro dificultor, é um outro empecilho que os operadores encontram aí pelo seu caminho, no seu dia a dia, tá bom? Pessoal, eu não estou conseguindo acompanhar de vocês aqui os comentários. Se tiver algum comentário para fazer aí, pode fazer, fiquem à vontade, tá? Mesmo que vocês não derem nenhuma ideia no ao vivo aqui, vocês podem comentar que eu vou depois salvar esse vídeo e colocar lá no YouTube, tá bom? Para quem quiser acompanhar depois. Pessoal, e o último item aqui, que eu acho que é uma dificuldade também que os operadores passam no dia a dia, que é quando o camarada tem ciúmes da máquina. De repente você que está assistindo essa live ou vai assistir esse vídeo no YouTube, seja esse cara. Não faz isso não, tá? É feio. Às vezes eu vou numa empresa dar treinamento e eu tenho que usar a máquina de alguém, quando a máquina é fixa, né? E aí o dono da máquina fica acompanhando o treinamento. Eu pergunto para ele, você quer participar? Não, eu não posso, eu só estou acompanhando porque a máquina é minha. Como assim a máquina é sua? A máquina não é sua, a máquina é da empresa. Mas sou eu que uso. Então tá bom, agora eu posso usar, não tem problema? Não, pode usar, tranquilo. Então a pessoa tem ciúmes da máquina. Ela trata a máquina, se ela pudesse, ela levava a máquina embora. E aí alguém que vai usar, que não é o suposto dono da máquina, nossa, ele está sendo observado e às vezes o dono da máquina, né, o que se diz dono da máquina, ele fica dando opiniões. Não, você está fazendo errado. Não, aqui, não, é que essa máquina você não pode ficar dando toquinho assim, então acaba atrapalhando. Isso é uma dificuldade tremenda, tá? Se você talvez nunca passou por essa situação com a tua empilhadeira, imagina que você pegou o carro emprestado do teu cunhado. Pronto, é mais ou menos essa situação. Só que um carro é de propriedade de uma pessoa, né? Aí é diferente. Agora a empilhadeira é da empresa. Ele deve sim manter, zelar, cuidar, mas não considerar como se a máquina fosse dele. E isso aí acaba se tornando até desagradável. O Valdeci, tudo bem, Valdeci? Torre triplex, poderia, por favor, explicar? Acho que seria a torre triplex, né, Valdeci? Valdeci, a gente tem praticamente 3 tipos de torre, né? A torre simples, que é a duplex, a torre triplex e a torre quadriplex. A característica da torre triplex e a quadriplex é que ela tem aquele pistão hidráulico bem no meio. Elas são mais curtas,
quando elas estão fechadas. Então ela pode entrar, elas são mais adequadas, né, para entrar em caminhão baú, para entrar em container, ou entrada de galpão em doca em que o pé direito seja baixo, porque a torre dela recolhida ela é mais baixinha. Então, como ela tem mais partes, na hora em que eu levanto, ela consegue atingir uma altura bacana, uma altura satisfatória. A torre duplex ou a torre simples, não, ela já fechada, ela precisa ter uma altura considerável, porque quando eu abrir, ela não vai ter muito o que estender. Tá? Então, a característica maior é essa. Não sei se eu estou sendo claro a ponto de fazer você entender, tá? Mas a maior característica, a diferença das torres maior é essa. Tá? A torre triplex alcança aí 5 metros e pouco de altura. A torre quadriplex chega a alcançar, dependendo da empilhadeira, até 8 metros de altura, tá bom? E a torre duplex ela tem essa mesma característica, porém ela fechada ela já é alta. A característica da triplex e quadriplex é que a torre fica mais ou menos na altura do teto da empilhadeira. A duplex não, a torre fechada da duplex ela já passa um pouco do teto. Então ela não é tão recomendada para locais baixos. Tá? Então é uma consultoria que a empresa poderia adquirir para ver se o layout dela é adequado com o tipo de máquina que ela tem ou está pensando em comprar. Beleza? Então, pessoal, os assuntos que eu tinha separado aqui para vocês eram esses. Vocês viram que a gente já passou aí quase 40 minutos de live, né? Tudo bem que eu dei aí aquela lambujazinha no começo, mas era para ter feito todos esses assuntos aqui naquela primeira live e com certeza não ia dar, tá bom? Quero agradecer de coração a presença de vocês, mas não vão embora, porque agora eu quero dar essa super dica para vocês, ó. Tudo isso que vocês ouviram eu falando na live e tudo aquilo que eu falo nos vídeos no YouTube, a gente tem muito mais conteúdo no nosso curso de reciclagem e formação para operador de empilhadeira, tá bom? Esse curso aqui, o link está na bio aqui do nosso Instagram, lá no YouTube, na postagem, no vídeo da live anterior, eu coloquei lá na descrição e eu vou colocar na descrição quando eu postar esse vídeo dessa live aqui também, tá bom? Mas independente de estar lá, vocês tendo o contato da Avante Treinamentos, entrando no site você encontra também o link para o curso, ou solicitando para a gente no direct, pode chamar direto no Instagram, na página do Facebook ou no WhatsApp, tá bom? Se você quiser fazer, tem interesse em conhecer maiores informações ou quer indicar para alguém, pede o link para a gente que a gente manda para vocês na hora. Outra dica que eu quero passar para vocês muito bacana, eu desenvolvi esse e-book aqui, ó. Como se dar bem em entrevistas de emprego e teste para operador de empilhadeira. Esse e-book, gente, ele foi feito para quem está buscando colocação na área como operador de empilhadeira. Eu tenho acompanhado muitos testes, muitas empresas têm chamado a gente para fazer testes, acompanhar e etc. E eu vejo muita gente boa sendo reprovada por questões de bobeira. Tá? Então nesse livro aqui a gente dá todas essas dicas de como você não cair nessas pegadinhas, como você não cometer esses erros primários que muitos operadores bons vêm cometendo e que tira ele do mercado de trabalho e que faz com que ele não retorne para o mercado de trabalho. O que eu falo para vocês, tem vaga, tem muita empresa procurando operador de empilhadeira. Para vocês terem uma ideia, tem um cliente nosso que a cada 10 pessoas que são testadas na prática lá, no máximo 2 são aprovados. Não é porque a empresa é rígida, gente. O teste é fácil. É porque o operador ele falha. Primeira coisa que a gente tem que aprender a dominar, eu sei que é difícil, é o nervosismo. O nervosismo ele acaba com a gente. Então o nervosismo é a primeira coisa que a gente tem que dominar. Em qualquer situação você tem que manter a tranquilidade. Eu sou socorrista e uma das primeiras coisas que eu tive que trabalhar em mim quando eu me tornei socorrista foi estar calmo, estar tranquilo, porque sem estar tranquilo eu não penso, eu não raciocino e eu não consigo ajudar ninguém. Então, no caso, o operador que não fica tranquilo na hora de um teste, ele vai errar e dificilmente a empresa vai dar uma nova oportunidade para ele. Então, nesse livro aqui a gente dá todas essas dicas, tá? Como se comportar, como fazer um currículo, uma carta de apresentação com relação à vestimenta, com relação ao que ele fala, o que ele não fala. Na hora de um teste teórico, quais perguntas caem, o que o
o avaliador está observando na hora de um teste prático, quais são os testes que mais são aplicados, qual é o perfil de quem está aplicando esse teste, o que ele está observando em mim, em cada teste que eu estou fazendo. E aí esse livro não serve só para o operador. Esse livro também serve, fala Ronaldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse livro também serve para você que é o avaliador na tua empresa. Então você pode ser um técnico em segurança do trabalho, pode ser um encarregado, um supervisor. Como que eu faço um teste com um operador de empilhadeira, sendo que eu não sou operador de empilhadeira? É o que acontece muitas vezes. Às vezes o operador ele vai ser subordinado a alguém que não é operador. E a pessoa às vezes não tem noção do que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. Então é interessante, sempre que eu vou numa empresa dar treinamento, eu gosto de ter o acompanhamento de um superior, encarregado, um responsável. Porque ele mesmo já acompanha a equipe que está sendo treinada e ele também está se nutrindo de informação do que é certo e do que é errado, para ser justo, né, na verificação diária do operador. Porque muitas vezes o encarregado ele é injusto. Pode acontecer dele ser injusto porque ele não conhece as dificuldades, não conhece as regras, ele só sabe dar a ordem. Ele só precisa da tarefa feita, mas ele não sabe o que essa tarefa requer para ser feita. Quais cuidados, o que ele não pode fazer durante uma ordem que ele recebe para realizar uma tarefa. Tá? Então isso é importante. Então esse e-book aqui, o link dele também está na nossa bio, aqui no Instagram. O link dele está lá no Facebook e vai estar na descrição dos vídeos do YouTube, tá bom? Outra dica bacana para vocês aqui, ó, é essa camiseta que eu estou usando. É, operador de empilhadeira habilitado. Isso aqui, gente, é uma obediência da norma, tá? O item 11.1.6 da NR11 fala que o operador ele deve receber uma autorização em forma de crachá. Só que tem muitas empresas que não é viável utilizar crachá, porque causa ponto de agarre ou porque corre o risco do operador esquecer. Então o operador mesmo, isso aqui no caso acaba tá sendo usado como uma ilustração, né? Igual muitas pessoas usam camiseta da Nike, camiseta de time, então aqui eu estou usando como uma ilustração, mas dentro de uma empresa isso aqui pode ser útil. Então se você quer adquirir essa camiseta, o link também está na bio, vai estar na descrição do vídeo do YouTube, tá? Se quiser também, pode chamar a gente no WhatsApp ou no direct que a gente manda o link para vocês. Ah, eu gostei, eu quero levar essa sugestão para dentro da minha empresa. Ótimo, pode pedir para a empresa entrar em contato com a gente que a gente conversa com ela. Agora, para você que não quer comprar, mas gostou da camiseta, ó que bacana. Dia 13, sábado que vem, a gente vai sortear um kit de camiseta e máscara, que agora todo mundo tem que usar máscara, né? A gente vai sortear esse kit de camiseta e máscara. Como que eu participo do sorteio, Jefferson? Aqui no nosso Instagram, você vai procurar essa postagem aqui, ó. Tem que ser essa postagem, tá? Você vai se inscrever no nosso Instagram, você vai curtir a postagem, você vai marcar pelo menos 2 pessoas e você vai escrever nos comentários eu quero. Feito isso, você já está participando do sorteio. Se você fizer mais comentários, você aumenta a sua chance de participar do sorteio, tudo bem? O sorteio vai acontecer no dia 13, provavelmente às 17 horas, 17 ou 18 horas. E a gente vai divulgar o resultado do sorteio nas nossas redes sociais. E aí a gente vai entrar em contato direto com quem for o sorteado para a gente combinar o envio, tá? É um kit contendo essa camiseta aqui que eu estou usando e uma máscara com o mesmo emblema. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma solicitação aqui. Tem 3 pessoas querendo entrar aqui. Tá, bacana. Tranquilos? Beleza. Próximo recado é com relação a nossas redes sociais, os vídeos que a gente está colocando lá no YouTube, tá, gente? Ó, para quem não conheceu ainda o canal da Avante Treinamentos, procura lá no YouTube Avante Treinamentos e Segurança do Trabalho. A gente está com 120 inscritos ainda e tem alguns vídeos já postados lá, tá? O último que eu postei foi o da live que a gente fez na semana passada, essa semana que passou agora, né? E o próximo vai ser agora segunda-feira. O vídeo de segunda-feira a gente vai falar sobre TWI,
Eu não vou falar mais nada sobre TWI porque eu quero que você assista lá na segunda-feira o vídeo, tá bom? E provavelmente, paralelo a esse vídeo de segunda-feira, vai estar o vídeo dessa live aqui. Provavelmente o vídeo da live já vai pro ar amanhã mesmo, tá? Mas segunda-feira tem vídeo novo lá. Toda segunda-feira a gente coloca um vídeo novo lá falando sobre segurança, né? Dicas seguras é o nome da série que a gente colocou lá. Tá? Então, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para quando a gente postar vídeo novo, você já receber a informação que o vídeo está no ar para poder assistir com antecedência, você ser um dos primeiros aí a assistir nosso vídeo. Assistiu os vídeos, curtiu? Gostou do vídeo? Dá um curtir, né? Dá um likezinho lá no vídeo e sentiu no coração que você precisa passar a mensagem do vídeo para alguém, compartilha, tá? Pega o link do vídeo lá e passa para quantas pessoas você achar necessário, tudo bem? E fora a parte do Instagram da gente aqui e do YouTube, a gente também tem as redes sociais no Facebook, a gente tem bastante material bacana que a gente está postando lá e a gente está à disposição no telefone fixo e no nosso WhatsApp, tá bom? Pessoal, como já está quase acabando a live, dessa vez eu não vou esperar o Instagram derrubar a gente não, tá? Falta só 10 minutinhos de live, então a gente já vai ficando por aqui. As dúvidas que forem geradas com os conteúdos que a gente está postando, vocês podem colocar nos comentários dos vídeos do YouTube, que a gente lê todas e responde todas, tá? Vocês podem colocar também os comentários nas postagens do Facebook, fiquem à vontade. Ou vocês podem chamar a gente direto no WhatsApp, tá bom? A gente vai procurar responder aí a todas as dúvidas o quanto antes, da melhor forma possível. Tranquilos? Quem sentiu necessidade de fazer comentário, sugestão para as próximas lives, ou até mesmo alguma reclamação sobre algum conteúdo que a gente está falando aqui, essa semana no grupo, nós temos um grupo de operadores de empilhadeira no WhatsApp, e aí um dos integrantes do grupo falou, professor, vamos fazer um jogo de 7 erros, aí postou uma imagem, né? E eu tinha feito um comentário anteriormente a essa imagem, porque já era uma postagem de um outro rapaz. E aí ele falou, professor, posso fazer uns comentários construtivos? Falei, claro. Ele falou, vamos fazer jogo dos 7 erros. Por que o senhor fez aquele comentário anterior? Aí eu comecei a explicar e já entrou outros e foi explicando também, até que eu acho que ele entendeu, né, que os erros que a gente estava mostrando para ele fazia sentido. Então isso é interessante, tá, gente? A gente não é o dono da verdade, tudo que a gente fala é baseado numa regra, numa lei, tudo tem embasamento, a gente não inventa nada. Então por isso é que eu falo sempre para os meus alunos, mesmo eu dando a aula para vocês aqui presencialmente, procura se inteirar da onde que a gente está tirando essa informação. Então quando eu falo sobre responsabilidade civil e criminal, eu sempre cito a lei, o nome do artigo. Quando eu falo sobre NR, a gente fala o número do item, né, para que a pessoa anote e pesquise. Só que infelizmente pouquíssimos fazem isso, tá? E aí é aquela máxima, né? Quem não lê tem que acreditar no que as pessoas estão falando. Como já chegou aluno para mim e falou, professor, eu já fiz esse curso com outra pessoa e ele falou coisas totalmente diferentes da que o senhor está falando. Aí eu falei, então você pega o que eu estou dando de direção legal e vai atrás da informação e vê se o que a gente está falando é condizente ou o que a pessoa anterior a mim falou. Então a gente tem que ter essa contraprova, como fake news, né? A gente recebe e já sai compartilhando? Não, a gente tem que verificar se realmente é verdade aquela informação antes de compartilhar. Senão a gente passa a fazer parte da responsabilidade daquela fake news. E isso pode trazer algumas consequências, tá? Então a gente tem que ter sempre isso na nossa mente, tá bom? Galera, obrigado, Valdeci. Obrigado, Valdeci. Brigadão mesmo, cara. Continua com a gente aí. Jefferson 1508, entrou agora há pouco, Jefferson. Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Até mais. Obrigado, viu? Um abraço.